Estamos com esse problema para ser resolvido, então a questão é qual que é o modo de polarização do circuito. Então, para conseguirmos resolver, encontrar o modo de polarização, vamos rapidamente recordar quais são os possíveis modos de polarização de um transistor MOSFET. As possíveis regiões de polarização de um transistor MOSFET podem ser definidas com base nas curvas que ele apresenta de ID em função de VGS. Essa curva, especificamente, ela é válida apenas para VDS maior ou igual a VGS menos VTH, e da curva de ID em função de VDS. Tá? Então, vamos lá. Para a condição onde a corrente ID é zero, então isso acontece em duas situações nos dois gráficos. A primeira situação é olhando o VTH, então para o lado esquerdo do VTH temos corrente igual a zero. Tá? Então essa condição vai acontecer se a tensão VGS for menor do que o VTH. Isso também está representado na curva em verde, junto com o eixo X aqui, que é para qualquer valor de VDS. Então, nessas duas condições, ou seja, quando VGS é menor do que VTH, não temos corrente, estamos definindo uma região de corte. Olhando novamente para o ID em função de VGS, para qualquer valor de VGS acima de VTH, já é possível ter uma condição de condução do transistor. Então, isso pode ser observado também na curva de ID em função de VDS, uma vez que para valores maiores de VGS maiores do que VTH, ou seja, aqui temos duas curvas diferentes, dois valores de VGS diferentes, mas ambos são maiores do que VTH, o transistor conduz. E essa curva em azul aqui está indicando duas regiões de polarização. Para o lado esquerdo temos a definição da região chamada de triodo e para o lado direito a região de saturação. Primeiro, a região de corte. Então, na região de corte, qual que é a condição necessária? Então, a condição é que a tensão VGS, ou seja, a tensão entre porta e fonte, seja menor do que a tensão de limiar chamada de VTH. E qual que é a consequência? A consequência, já apresentada nos dois gráficos, é que a corrente ID, ou seja, transistor MOSFET, não conduz, ou seja, a corrente ID é igual a 0 amperes. Dando continuidade, a próxima região é chamada de região de triodo. Na região de triodo temos uma condição que é a contrária da condição de corte, ou seja, que o VGS agora ele precisa ser maior ou igual a VTH. Isso já garante condução. Mas visto nas curvas, não é a única condição necessária. Temos uma outra condição necessária que é VDS deve ser menor do que VGS menos VTH. Tá? Nessa situação, qual que é a consequência? Então, a consequência está relacionada à corrente de dreno, ou seja, agora o ID é a corrente micro NCox, W sobre L, que multiplica VGS menos VTH vezes VDS menos meio VDS ao quadrado. E por fim, a região de saturação. Então, quais que são as condições necessárias para que esteja na região de saturação? A primeira delas é que VGS seja maior ou igual a VTH. Além disso, também é necessário que o VDS seja maior ou igual ao VGS menos VTH.
E qual que é a consequência? A consequência é a corrente de dreno. Então, a corrente de dreno assume meio micro NCox W sobre L, VGS menos VTH, tudo isso ao quadrado, 1 mais lambda VDS, onde lambda é o efeito causado pela modulação de comprimento de canal. Tendo recordado as regiões de polarização no transistor MOSFET, vamos agora representar o MOSFET como um modelo equivalente de componentes de apenas dois terminais, né, que são componentes que a gente usa para resolver circuitos elétricos. Então, sabemos que a corrente ID é condicionada à tensão VGS. Então, entre porta e fonte, temos uma leitura da tensão VGS. E além disso, a consequência é a corrente ID, aonde a corrente ID passa do terminal de dreno para o terminal de fonte. Isso pode ser representado por uma fonte controlada de corrente, aonde a corrente é a corrente ID já definida pelas equações de cada uma das regiões. Voltando ao problema, o primeiro passo para fazer a solução é representar o circuito apenas com componentes de dois terminais, ou seja, para isso vamos substituir o transistor pelo modelo equivalente do transistor. Na fonte está conectado o terra. No terminal de porta está conectada a resistência de 100 kΩ em série com uma fonte de 2 volts e no dreno uma resistência de 1 kΩ em série com uma fonte de 5 volts. Vamos fazer essa mesma representação no circuito equivalente, ou seja, na porta uma resistência de 100 kΩ em série com uma fonte de tensão de 2 volts. No terminal de fonte está conectado o terra e no terminal de dreno está conectado uma resistência de 1 kΩ em série com uma fonte de tensão de 5 volts. Esse circuito vai ser utilizado para qualquer condição ou qualquer modo de polarização, né? O que é necessário indicar como diferente é a corrente de dreno, que é característica de cada modo de polarização. Não sabendo qual que é a região de polarização, vamos supor uma das três possíveis opções, ou seja, vamos supor que esse transistor está na região de corte, vamos supor que esse transistor está na região de triodo ou também na região de saturação. Caso a suposição esteja errada, podem acontecer duas situações. Ou o circuito não terá solução, ou a solução não cumprirá com os critérios de cada uma das regiões. Caso a suposição esteja correta, o circuito terá uma solução real e, além disso, as condições serão cumpridas. Supondo que o transistor está em corte. Então, condições necessárias. VGS deve ser menor do que o VTH. Então, é isso que nós vamos verificar, se isso acontece. Qual que é a consequência? A corrente de dreno é igual a zero. Se a corrente de dreno é igual a zero, né, então essa fonte ela acaba sendo anulada, né? Logo, essa parte do circuito torna-se irrelevante
e sobra apenas a tensão VGS para ser analisada. Vamos lá, aqui não existe nenhum caminho para a corrente, consequentemente a corrente que entra pela porta do transistor, chamamos de IG, é igual a 0 amperes. Se não existe corrente de porta, então a tensão em cima do transistor, vou colocar aqui VRG, será igual a 0. Ou seja, a própria tensão que está em cima da fonte também vai aparecer nesse nó, que é a tensão de porta. Ou seja, a tensão nesse ponto é garantida pela fonte de tensão, ou seja, 0 volts mais 2 volts. Então, nesse ponto temos 2 volts. E a tensão VG replica o 2 volts, ou seja, VG é igual a 2 volts. Tensão de fonte, por estar em curto-circuito com terra, é igual a 0 volts. Logo, a tensão VGS, que é VG menos VS, é igual a 2 volts. Verificando se a condição foi cumprida. VGS é menor do que VTH. Lembrando, né, que na questão VTH é igual a 1 volt. Então a pergunta é: 2 volts é menor do que 1 volt? A resposta é não. Portanto, a suposição feita, que era corte, está errada. Ou seja, o transistor não está em corte. Supondo que o transistor está na região de triodo. Então, as condições necessárias são garantir que o VGS é maior do que VTH. Além disso, garantir que o VDS é menor do que o VGS menos VTH. Então, vamos lá. Primeiro, obtendo a tensão VGS. Em relação à região de corte, não houve diferença para a região de triodo. Então, esse ponto continua tendo 2 volts, porque não existe corrente aqui e essa fonte de tensão garante essa tensão. E no terminal de fonte continua havendo 0 volts. Portanto, VGS continua com 2 volts e isso é maior do que 1, ou seja, é maior do que VTH, portanto, ok essa condição. O próximo passo é analisar a tensão VDS. Então, quem é VDS? VDS é VD menos VS, mas já vimos que a tensão VS é igual a 0 volts. Portanto, o VDS é igual ao próprio VD. Então, uma das formas que temos para resolver aqui é utilizando a equação, que é uma consequência da suposição. Mas vamos lá, aqui temos a tensão VD, que nós não conhecemos, e também a corrente ID, ou seja, uma equação e duas variáveis. É necessário encontrar uma nova equação, e essa nova equação é a definição da corrente ID em função da queda de tensão em cima da resistência de 1 kΩ. Ou seja, a corrente ID é igual a 5 volts, ou seja, esse ponto, né, menos a tensão no terminal de dreno, dividido pela resistência, fornece a corrente ID. Logo, temos uma equação que é a consequência da região e a outra equação que foi obtida resolvendo o circuito. Então, igualando ambas as equações,
chegamos em uma única expressão que tem apenas uma incógnita, que é a tensão VD. Lembrando que VDS é VD menos VS, ou seja, né, tensão VS some da equação, então basta remover o S daqui. E temos apenas uma única equação com uma única incógnita. Todos os outros valores, micro N Cox W sobre L, VGS, VTH, são todos valores conhecidos. Então, substituindo agora os valores na equação, chegamos na equação a ser resolvida. Então, agora, fazendo as operações algébricas, chegamos na equação quadrática, então basta resolver essa equação quadrática que nos fornecerá dois possíveis valores para a tensão VD. Então, vou chamar de VD' e VD duas linhas. Resolvendo com o software para cálculo matemático, chegamos em dois valores complexos, né? O primeiro é 2 mais J 2,5 e o segundo é 2 menos J 2,5. Observem que aqui os resultados são valores complexos, né? Não é possível que o resultado seja um valor complexo. Portanto, essa condição está errada, ou seja, a suposição está errada e podemos concluir automaticamente que não está em triodo. Caso o valor resolvido aqui seja um valor real, né, conhecendo o VS, né, bastaria fazer a verificação se a tensão VDS é menor do que VGS menos VTH. Supondo região de saturação. Condições: VGS ser maior do que VTH, VDS ser maior do que VGS menos VTH. Em relação aos circuitos que foram analisados como corte ou região de triodo, o VGS já foi analisado e não houve alteração do circuito para a tensão VGS. Portanto, sabemos já que VGS possui 2 volts e que isso é maior do que 1. Portanto, a primeira condição está cumprida. É necessário agora verificar se a segunda condição será cumprida. Para isso, é necessário resolver o circuito, e para resolver o circuito, utilizamos a consequência conhecida para a região de saturação. Observem que nessa equação é necessário o valor do lambda, né? O valor do lambda está definido como sendo 1 sobre o módulo da tensão VA. Como VA é infinito, o lambda é igual a zero. Como lambda é igual a zero, então esse termo da equação pode ser ignorado, ou seja, pode ser simplesmente removido daqui e a equação já possui um formato muito mais simples. Como a equação possui um formato muito mais simples e conhecemos todos os termos dessa equação, basta resolver a equação, ou seja, a corrente ID é igual a 0,5 mA. Então, já sabemos que a corrente que passa por essa resistência é igual a 0,5 mA. Em cima de uma fonte de corrente controlada, não conhecemos qual que é a tensão, portanto, a tensão em cima da fonte é definida pela queda de tensão em cima da resistência.
Isso já havia sido definido anteriormente, ou seja, vimos que a corrente ID é obtida também pela queda de tensão em cima da resistência, ou seja, 5 menos VD sobre 1K. E daqui podemos isolar a tensão VD, e com base na tensão VD é possível obter a tensão VDS. Ou seja, a tensão VD é igual a 5 volts menos 1K vezes ID. Então, resolvendo isso, temos 1K vezes 0,5 mili, ou seja, 5 volts menos meio volt, resulta em VD igual a 4,5 volts. Sabendo que a tensão Vs é igual a zero, logo VDS é igual a VD menos Vs, que é igual a 4,5 volts. Conhecendo a tensão VDS, conhecendo a tensão VGS e VTH, podemos verificar se a condição foi cumprida. Ou seja, VDS é maior ou igual a VGS menos VTH. Então, 4,5 é maior ou igual a 2 menos 1. A resposta é sim, portanto, está em saturação, onde a corrente ID é igual a meio miliampere.